Uma outra coisa que é normal, tá? Não tem nada errado com isso, é chegar algum momento da profissão aí, ou um dia ou outro, você tá desanimado, ter desânimo com a profissão mesmo. Achar que às vezes até foi uma escolha errada, porque eu trabalho e acabo não ganhando o suficiente aí para dar o conforto que eu sempre imaginei para minha família. Isso acontece, tá? Isso acontece aqui também, não é diferente. Acontece com muitos outros colegas que eu converso e são ciclos. A gente tem esses altos e baixos. A Carolina mesmo muitas vezes chega e fala: estou cansada porque a gente trabalha bastante, isso porque ela tem trabalhado menos, né? Como eu já falei em uma outra oportunidade, mas alguma situação que ocorre no dia a dia, uma expectativa maior do que o que acontece, né? Até com procedimentos, né? Você às vezes espera um resultado diferente do que aquilo que aconteceu, embora hoje a gente tem possibilidades, por exemplo, de fazer os planejamentos digitais, né? Isso a gente faz, mas não é bem isso. Tem às vezes a expectativa do seu paciente que é muito mais elevada, né? De esperar ficar que nem um artista de cinema. Então essas são outras coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de estar fazendo o orçamento, né? O que eu posso dizer é que isso passa, tá? Essa parte do desânimo passa porque é a profissão que a gente escolheu, né? Eu que como gestor, você como dentista aí, como técnico, né? E é o que traz o retorno para a nossa casa. Então a gente tem que se adequar e implementar alguns protocolos, né, de gestão, de marketing, para que tenhamos melhores resultados e com isso chegar num futuro melhor, né? Que é o que a gente almeja, que é aquilo que eu sempre falo, ter a liberdade de ter mais tempo. E para poder ter mais tempo com qualidade, a gente tem que ter uma saúde financeira, né? Para poder ter essa liberdade que a gente almeja. E ter saúde financeira para um cirurgião dentista passa por uma agenda repleta de pacientes, né? Eu acho que inicialmente de pacientes, vamos dizer, de clínica geral, assim. No segundo passo, de pacientes que percebam o valor naquilo que você faz e nos procedimentos que você está realizando. Já é um segundo passo, né? E isso é uma construção, isso não acontece de uma hora para outra, né? Eu acho que não é uma verdade absoluta, pode ter exceções, né? Mas é difícil você ver uma pessoa, por exemplo, que se formou e já começa a escolher os clientes que vai atender. Eu acho que eu não vi, eu não vi isso ainda. Então tem que começar e tem que atrair clientes. E a atração aí dos clientes, pacientes, vocês percebem que eu uso muito clientes, né? Porque é uma forma de gestão também, porque eu enxergo aqueles que entram aqui no consultório como clientes. Em alguns momentos eles se tornam pacientes, né? Até que eu tenho aquele negócio de paciente, tem que ter paciência, tem que esperar, e isso eu bato muito aqui, de não ter que ficar esperando, não é sala de espera, é recepção, o atendimento como se fosse receber a pessoa na minha casa. Então isso eu bato muito aqui junto à nossa equipe, sabe? Inclusive em relação aos horários de atendimento, né? De procurar sempre estar cumprindo os horários. A gente não quer que a pessoa fique esperando muito tempo na recepção, ou, se possível, nem esperar, né? Se há necessidade dela, numa primeira consulta, por exemplo, pedir para chegar 15 minutos antes, para preencher ali uma ficha de cadastro, de anamnese, se for o caso, né? E aproveitando o gancho, né, de um primeiro atendimento, você deixar um tempo para poder conversar com a pessoa fora da sala de atendimento clínico. Se você tiver um espaçozinho aí, um escritório, onde você possa estar conversando com a pessoa, sabendo dos anseios dela, quais são as expectativas, falar um pouco mesmo, né? Ter um diálogo ali, né? Até pessoal, para você conhecer a pessoa que você vai estar atendendo, né? Mostrar os casos que você tiver, se tiver um
computador, com os casos seus, apresentar, dependendo do que ela está almejando, né? E aí essa conversa que vai fazer o primeiro passo para depois você fechar o orçamento, tá? A gente percebe que algumas dificuldades de fechar orçamento são por falta de diálogo mesmo, de você não ter a conversa correta em alguns casos, né? A gente tem alguns scripts que eu acabo passando aqui para minha esposa, ou em alguns casos até para a própria secretária, dependendo de valores, que podem ser utilizados junto da hora de fazer orçamento. Então, alguns orçamentos, por exemplo, de maior valor agregado aí, minha esposa passa toda a parte técnica e eu faço a apresentação do orçamento. Então, a negociação aí acaba sendo um pouco mais fácil, porque a tendência do seu paciente é pedir desconto se ele estiver falando só com você. Então, se você tiver uma segunda pessoa que possa fazer esse meio de campo, pode ser até a sua secretária, se ela estiver bem treinada, a possibilidade de uma solicitação de desconto diminui, diminui consideravelmente, viu? É a quebra do elo, né? Então, ele está indo numa sequência, aqui eu vou pedir, mudou a pessoa, tem que recomeçar, então fica um pouco mais difícil dela estar solicitando alguma coisa de desconto aí. Isso se ela não percebeu o valor, então por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre agregando valor a tudo que a gente está fazendo, né? Então o fato de você estar conversando com ela, ter um tempinho maior, explicando, mostrando casos que você já fez, tudo isso vai agregando valor, né? Atendimento no horário, parte da ligação posterior, a visita dele no consultório, né? Tudo vai gerando valor, é uma atenção que você está dando e isso vai facilitando depois para você fechar o orçamento. E durante o orçamento é a mesma coisa, sempre lembrando dele, de falar com ele ou com ela, né? Sobre quais são as aspirações dela, né? Como ela se imagina depois do tratamento concluído, qual que é o maior sonho dela em relação a esse tratamento, né? E para ela se imaginar dessa forma, assim, então fazer aquilo que eu falei, uma viagem sublimar a realizado, ao procedimento realizado, como ela estaria se sentindo, né? Então, e tudo isso você vai jogando na mente da pessoa. Só no final que você vai falar sobre valores, tá bom? Então a possibilidade aí de você estar fazendo um fechamento aumenta consideravelmente.